Olá, em vista de tanta confusão nos dias de hoje a respeito de Israel, na igreja e fora dela, eu fiz essa série, eu tenho feito, sobre será Israel a menina dos olhos de Deus? Eu falei desde o princípio sobre Lutero e outros homens de Deus famosos na história, que perseguiram os judeus, odiaram os judeus, não é? Aí falei sobre alguns creem na restauração de Israel, na sua salvação e restauração das promessas de Deus, e outros creem que a igreja substitui o Israel em tudo, o que é totalmente difícil de se defender biblicamente. Se você quiser saber mais a respeito, vai no meu canal William Robson Leite e todos os vídeos estarão lá. Bom, falei da aliança de Abraão com Deus, ou Deus com Abraão, que foi incondicional. Na verdade, uma aliança em Gênesis 15 que Abraão nem participou, foi só Deus que jurou a Abraão que lhe daria uma descendência e uma terra. Falei da aliança mosaica, aliança da lei, que era condicional à obediência, e falei da aliança de Davi, que Deus prometeu-lhe que um descendente dele se sentaria no seu trono para sempre, o que também é condicional, e esse trono é o trono de Davi, é o trono onde Jesus vai sentar e reinar no milênio. Falei que a nova aliança foi profetizada no Velho Testamento por Ezequiel e outros, Jeremias e outros profetas, e a conversão de Israel profetizada em Isaías, Zacarias e outros, e Romanos 11, quando todo Israel será salvo. Eu creio que isso provavelmente se dará no retorno de Jesus, como está escrito em Zacarias. Falei que o reino virá, o reino de Deus vai absorver a terra. O reino, ele é tanto universal, Deus é rei sobre tudo, mas também é um reino mediador. Ele vai tomar posse da terra e vai reinar fisicamente na terra. Hoje não vemos que seja assim. No milênio falamos que vai haver peregrinação, porque todos vão querer ver o rei, Todos vão querer adorar o rei pessoalmente, e o templo vai ser reconstruído. E falei sobre o reino no Novo Testamento, e Apocalipse 5 diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então existe um reino prometido sobre a terra no Novo Testamento. O reino, então, eu disse que ele é, porque ele é universal, mas ele ainda não é, porque Jesus ainda não reina. Um dia Jesus disse para os fariseus sobre quando o reino viria, e aí eles estão falando sobre o reino judaico. Jesus respondeu que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Aí o entre vós, algumas traduções falam dentro de vós, que não é o caso dos fariseus, mas entre vós significa que Jesus estava aqui. Então ele, como rei, representava o reino, o reino da menina dos olhos de Deus. Quando Deuteronômio é escrito algo tremendo, diz que quando o Altíssimo separava as nações e distribuía a herança das nações e dividia os filhos de Adão, ele estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. De onde Deus tirou esse número, não sei. Porque a porção do Senhor, seu povo, Jacó, é a parte da sua herança. Então, Jacó é Israel. Não pode substituir Jacó pela igreja. É Israel e é a herança do Senhor. Então, Deus ainda vai tomar posse dessa herança em Cristo. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cercou, instruiu e guardou como uma menina do seu olho. Olha aí, Deus guardou Israel como uma menina do seu olho e ainda guarda. Então Israel já estava na mente de Deus desde a criação,
separando as nações conforme o número dos filhos de Israel, né? E por isso Deus fez de Israel uma nação sacerdotal para se revelar aos gentios, mas Israel falhou. E aí a igreja veio como um Israel de Deus, mas no milênio Israel vai voltar a ser essa nação sacerdotal, onde cada um pegará a orla da veste de um judeu e vai dizer, vamos lá, vamos adorar o Senhor com você. Então o povo de Israel, o povo de Jacó, é herança do Messias. Jesus, quando estava prestes a morrer, ele falou isso em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar a teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela não entendeu o momento da sua visitação, né? Mas porque também ele chorou porque sabia que no ano 70 o povo do príncipe que há de vir, né? O povo do anticristo destruiria a cidade, comandados pelo general romano. Mas a promessa do versículo 39 de Mateus 23 vai ser cumprida. Eles ainda vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E isso é um momento da conversão de Israel na vinda do Senhor. E aí o Senhor vai lutar pelo seu povo. Olha que está escrito em Isaías 59, a partir do versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça os teve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira e verá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Então ele está falando da volta de Jesus, da conversão de Israel. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, está falando do Messias. E as minhas palavras que pus na tua boca, na boca de Jesus, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então essa é a promessa de Deus para Israel, a promessa de Deus também para o Israel de Deus. E Isaías ainda fala mais no capítulo 63. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, é o que fala em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Aqui é uma descrição quando Jesus volta no Armagedon, né? Apocalipse diz que as roupas dele estão tintas de sangue por causa do sangue dos adversários. Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém houve comigo, como Isaías falou antes, né? E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. Isso não é muito politicamente correto para muitos, né? Mas Jesus vai fazer isso. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e um dos meus redimidos é chegado. Literalmente, Jesus volta para defender
os fracos, oprimidos, aqueles que estão sendo perseguidos, tanto de Israel como da igreja. E olhei, não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação, meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Aqui diz que a partir de Edom, Jesus volta e tem aquele grande batalha contra os inimigos do Senhor. E Ezequiel fala isso também no 36. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios, contra todo o Edom. De novo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria do seu coração, com menosprezo de alma, para lançarem fora a rapina. Quer dizer, o anticristo vai tomar posse da terra de Israel e Deus vem a partir de Edom e fazendo esse juízo. Joel 3 diz assim: o Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, de novo, na angústia de Jacó, Jesus volta para defendê-los. Malaquias diz: ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e eles chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então Deus vai fazer juízo contra as nações que estão ao redor de Israel, oprimindo o seu povo. Zacarias 12, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Então, os povos ao redor de Jerusalém. Lembra quando eu falei do anticristo? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra, especialmente os que estão ao redor de Israel. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto os cavalos, de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governantes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são minha força, no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre as gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, olha que coisa impactante, derramarei o espírito de graça e de súplica. Sobre quem? A casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, então sobre o Israel, e olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito, que é a conversão de Israel, que já falei em Romanos 11, 25 e 26. E 2 Tessalonicenses capítulo 1, o mesmo ambiente que Paulo fala. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação os que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, aqui tanto judeus como igreja, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirado naquele dia em todos que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então, todos admirarão esse povo, né? Esse Israel de Deus completo, porque Jesus vem para defendê-los e tomando vingança, fazendo juízo, que muita gente não gosta de falar dessas coisas, mas é a palavra de Deus. E Apocalipse 19, quando Jesus volta, versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Uau! Seguia-nos exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu a aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Quer dizer, que mostra que Jesus vai reinar sobre as nações, né? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Isso também foi profetizado lá no Velho Testamento. Vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, os fortes, os cavalos, os que sobre eles se assentam, é a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, que é ridículo, né? Mas a besta ainda tem pretensões nos seus sonhos alucinados de derrotar Jesus. A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O momento da volta de Jesus é um momento do juízo de Deus sobre as nações e do estabelecimento do reinado de Deus na terra, no milênio, né? Davi orou assim: Senhor, guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das suas asas. Salmo 17, 8. Então, que o Senhor te guarde como a menina do olho dele, que ele te esconda à sombra das suas asas, que você esteja preparado para aquele dia e que você aprenda a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem trazendo justiça e paz e verdade sobre a terra, porque a terra cambaleia e chora por causa da iniquidade dos seus moradores. E nós ansiamos por aquele dia em que a justiça vai reinar sobre a terra, e o juízo e justiça serão a base do trono do Messias aqui, durante o milênio. Até aqui, Israel tem sido e será a menina dos olhos de Deus. E agora vou entrar no assunto do reino, do milênio, nos próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Lembra aí de compartilhar, de espalhar esse vídeo, vamos fazer crescer isso para que outros também ouçam sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, fica na paz.